11h05, 25 graus é a temperatura em Foz do Iguaçu. Muito bom dia, começando o programa Contraponto, a Voz do Povo, aqui pelos 820 AM da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, para todo o oeste do estado do Paraná, Paraguai, Argentina e todo o planeta, pela radioculturafoz.com.br. Nesta quinta-feira, 11 de maio de 2017, dia de Santo Inácio de Lacone. Francisco Inácio Vicenzo nasceu em Lacone, na Itália, no século XV, XVI, XVII, fiz a conta aqui. De família muito pobre, desde cedo, Santo Inácio já sentia um forte chamado para a vida religiosa, com dons de profecia, cura e um forte carisma. Aos 20 anos, depois de uma grave doença, decidiu que seguiria os passos de São Francisco de Assis, dedicando-se aos pobres e doentes. Se ficasse curado, e assim foi e cumpriu sua promessa. Morreu no dia 11 de maio de 1781 e depois da morte a fama de sua santidade se fortaleceu com a relação dos milagres alcançados pela sua intercessão. Frei Inácio foi canonizado em 1951 pelo Papa Pio XII. Hoje é dia 11 de maio, é dia da Mãe Natureza e é dia do telégrafo. A Mãe Natureza é o que a gente chama como simbolismo, né, da natureza, né? A natureza, né? A gente fala da Mãe Natureza, que é quem nos dá a vida, né? Uma simbologia mais ou menos assim. A Mãe Natureza que nos dá tudo o que é preciso para os seres vivos viverem, né? A água, o ar, a comida, né? Tudo vem da natureza, que aí na simbologia a gente chama de Mãe Natureza, que deve ser cuidada. E dia do telégrafo também. Enes Mendes da Rocha, como que funcionava o telégrafo? Bom dia, o senhor ainda lembra disso? Onde eu morava, na Xavier da Silva, lá nos anos 70, a linha do telégrafo passava em frente em casa. 3 fios, um de reserva, claro, né? E a conexão era feita com Cascavel. Linha física daqui a Cascavel. Postes de ferro. Na cidade era de ferro, em algumas partes da BR de eucalipto, outra madeira de durabilidade qualquer, né? Funcionava muito bem, né? Usando exatamente o código Morse, né? As empresas de aviação aérea utilizavam o telégrafo para as comunicações entre as aeronaves. Alguém tinha que saber o código Morse nas aeronaves. A maioria das pessoas é um cargo que sumiu, né? Não tem mais utilidade. Qual é a utilidade hoje num mundo cheio de parafernália, de equipamentos de comunicação, né? No contato até apenas digital, você está falando com o mundo inteiro. Então, o código Morse, ele hoje só existe realmente na saudade. O resto é só, como diz o outro, né, um fator histórico. Mas o que você tem hoje também, né, Enes, como resultado, é exatamente por toda essa situação que aconteceu antes, com o telégrafo, né, e com tantas formas que foi o embrião da comunicação moderna. Os filmes de faroeste americanos, eles mostram exatamente como é que funcionava aquilo, né? E tinha os bandidos que queriam saber o que estava acontecendo, subia nos postes, colocava um fonezinho lá. Interceptava. E interceptava as mensagens, né? Por isso que depois elas eram mais codificadas, né? Onde vinha o trem com a grana. Moderníssimo na época, né? Não tem dúvida. A última geração, né? Verdade. Bom, só 11 de maio de 1916, Albert Einstein revolucionou a ciência apresentando as leis gerais da teoria da relatividade. Em 1938, Plínio Salgado liderou a revolta integralista no Rio de Janeiro. O movimento pretendia dar um golpe de Estado. Em 1949, Nova York começou a vender a primeira máquina fotográfica instantânea, era a Polaroid. Aquela que você tira foto e já sai impressa, né? Hoje nem isso. Hoje também já não resolve mais também, porque qualquer celular aí você tira foto com uma qualidade impressionante. A única coisa é que não sai a foto física. Não sai a foto física, Mas ainda, a Polaroid existe. Viu, Dante? Tem um detalhe que eu lembrei agora do telégrafo, porque o autor de música, de sambinhas, Noel Rosa, era telegrafista de uma empresa de governo, né? E tinha um barzinho em que sempre ele ia à tardezinha, né, para tomar a cachaçinha dele, aquela coisa toda, tal, né? E ali também iam muitos funcionários de empresas, né, altos funcionários de empresas, tal. E ele era baixinho e feio para burro, né?
Aí e ficou bem ao lado de um par de pessoas que ali estavam. Aí um passou pro outro aqui, ó. Camaradinha feio, né? E pá. Hoje nós estamos, né? Azarado com um cara desse ao lado, né? Aí ele feio, pequeno, e compositor e telegrafista. Tinha entendido tudo aquilo que tinham passado. Muito bem, são histórias. Boa, essa boa, hein? São histórias. Isso está nos anais da história do telégrafo. 11 de maio, em 1979, a Eunice Micheles, da Arena de Minas Gerais, foi a primeira mulher a entrar para o Senado. Lembra disso? Arena? 79. Aliança Renovadora Nacional? Isso. Partidão, partidaço, né? Da Arena. MDB de um lado, Arena de outro, né, Eli? A primeira senadora da República. Aliás, logo na sequência, envolvendo um pouco da questão esportiva nisso, onde a Arena ia mal, mais um time no campeonato nacional. Rima. 1981, a lenda do reggae, Bob Marley, morreu aos 36 anos em Miami Beach, na Flórida, em decorrência de um câncer que começou com uma ferida no pé. Louco, não tratou, né? Isso. Generalizou. Você vê, mas você vê, naquela época, talvez... Mas foi esse o motivo, então, da morte do Bob Marley? Talvez naquela época não era tão avançado assim hoje. Hoje você, com qualquer manchinha que você tem, você já pode detectar se é algo mais complicado, 81. Né? Antigamente... Não morreu de overdose Bob Marley, como muita gente imagina. Né? Até porque uma overdose de maconha é difícil. Em 1985, um incêndio no estádio de futebol Village Parade, na Inglaterra, matou 56 pessoas e deixou outras 265 feridas na partida entre Bradford City contra o Lincoln City, pela Copa da Liga Inglesa. Isso aqui é famoso, né, Nélio? São 56 pessoas que morreu nesse incêndio num estádio de futebol. É uma das tragédias da história, né, do futebolismo. Em 1988, o frade brasileiro conhecido como Frei Beto recebeu pela 5ª vez o Prêmio de Direitos Humanos, concedido por uma fundação austríaca. E em 2004 foi vinculado na internet um vídeo em que insurgentes islâmicos decapitavam o civil norte-americano Nicholas Berg. Segundo os rebeldes, a morte consistia em uma vingança pela tortura dos iraquianos presos em Abu Ghraib, em Bagdá, após a invasão do Iraque, liderado pelos Estados Unidos em 2003. Isso aqui é governo Bush, né? Bush Jr., né? Como tem gente que chama Bush Jr., o W. Bush, né? O filho do presidente Bush, que tem o pai e o filho que foram presidentes, né? Mas o filho muito longe de ter sido um bom presidente como o pai, né? Acho que o W. Bush, uma coisa meio falastrona, né? Quando falava, ele rogava a testa, assim, meio desconfiado. Ele não acreditava muito, né? Ele não tinha uma credibilidade muito grande, tanto que foi uma popularidade, uma das menores, né? Eu acho que até a menor popularidade depois de ser do governo de um presidente norte-americano foi o do W. Bush. E o Trump não sei para onde vai ainda, né? Se você comparado com outros presidentes, né? Com Bill Clinton, por exemplo, né? Até hoje você vê falar sobre o Bill Clinton está sempre em evidência. Alguma coisa está relacionada a Bill Clinton, ou que ele fazia, ou que ele está fazendo. Agora pega um Bush da vida, você não... Nem se sabe o que faz hoje em dia, quem era, quem foi. Nem se sabe quem era. E ontem o Trump, ontem não, né? Mas a repercussão do Trump, que mandou demitir o diretor da CIA, né? Da CIA, né? FBI. Do FBI e da CIA. Mandou demitir o homem, o mandato do diretor de CIA de 10 anos, da FBI, né? De 10 anos. Ele ficou 3, né? O Trump disse que foi demitido por causa das investigações com a Rússia e coisa nada e tal. Mas, na verdade, disse que não é nada disso, é que ele estava contra, né, o governo e tal, não gostou do homem, mandou me demitir, o que causa mais ainda especulações e desconfiança no governo Trump de não ser um governo sério. Né? Mas é que o cara foi demitido porque ele queria investigar a participação da Rússia nas eleições dos Estados Unidos. Essa é a especulação. Essa é a especulação. E a questão dos e-mails durante a campanha, daquele negócio da Hillary Clinton, teria sido a versão oficial. Olha, são 11 horas e 14 minutos. Quem quiser acompanhar
quem tiver tempo, paciência e querer mesmo, né? Às quase 5 horas do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Justiça Federal em Curitiba, está no site da Rádio Cultura. São 4 horas e 30 minutos. Esse é o tempo, né? A gente diz quase 5 horas, são 4 horas e 30. Está na íntegra no site da rádio. Quem tiver paciência para ler, para assistir, eu assisti alguns trechos. Também. Imagino que o Dr. Nelson tenha assistido alguns também, se não tudo. E me chama a atenção algumas coisas e outras, mas na verdade eu não me surpreendi com nada, né? Eu acho que nada do que já não havia sido dito pelo próprio presidente em discursos, em entrevistas e tudo mais. Dr. Nelson Rodrigues, bom dia. Bom dia, Dante. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Essa questão norte-americana aqui, deixa eu dar um pitaco. O cargo do cidadão, como é que é o nome dele mesmo? Ele foi nomeado pelo presidente Barack Obama. O cargo dele equivale à nossa Polícia Federal, diretor-geral da Polícia Federal. Só que lá tem um tempo de validade, né? Que possivelmente não tem essa... A legislação nossa não é exatamente tal qual. Mas pelo sim, pelo não, ele foi nomeado pelo presidente Barack Obama e numa única oportunidade na história... James Comey. Na história dos Estados Unidos, um cargo desse foi destituído antes do tempo. Foi ao tempo do presidente Bill Clinton, né? Que o presidente Bill Clinton suspeitava de tinha sim uma suspeição do diretor daquilo que é a Polícia Federal lá. Porque ele teria se beneficiado do cargo. Isso, esse foi o caso do Clinton. Do Clinton. O Clinton falou, bom, não é comum ser destituído pelo presidente da República. Quando é destituído antes do tempo marcado, passa por Senado, passa por algumas situações, digamos, onde mais gente participa. É um ato da discricionalidade da presidência norte-americana. O presidente norte-americano pode demitir, isso está na alçada dele. O que está sendo estranho é que ele estava chegando no tal da participação russa e pedindo dinheiro, inclusive, para ter subsídio, né, monetário necessário para fazer o que deve fazer em termos de investigação. E essa história de que teve uma aliança meio espúria, meio escusa, meio esquisita entre Putin e o presidente Trump, né, é o que ele não quer que se investigue. Absolutamente, não quer que se investigue, né? Enquanto a coisa estava só nos e-mails da ex-senadora Hillary Clinton, da secretária de Estado Hillary Clinton, a coisa até que o Trump estava gostando. Não, mas por aí está bem, vai ir, isso é assim, ela errou mesmo, tem que, entendeu? Quando diz, não, então vamos levantar essa questão, essa mancebia entre Putin e Trump, ele falou, não, o homem vai embora, o homem não é bom. Eu não gostei da brincadeira. Não gostei da brincadeira. Em relação ao Lula, olha, tem várias formas de você analisar o contexto da situação. Eu, particularmente, Álvaro, bom dia, Álvaro, meu compadre lá de Maringá, que todos os dias nos ouve. Ele me ligou antes de ontem, até disse, mas você não tem uma preocupação? Eu falei, eu não tenho preocupação nenhuma, quebra-quebra, coisa nenhuma. Por uma razão muito simples. Os apoiadores do presidente Lula, regimentados por sindicatos, correligionários, alguns políticos do PT, foram em torno de 180 ônibus para Curitiba. Nenhum conhece Curitiba. Começa por aí. 76 do interior do Paraná e 92 de fora, ou seja, a maioria era de fora. Em torno de 150, 170. Então, o que ficou demonstrado? O PT não tem nenhum apoio na grande região metropolitana. Não tinha ninguém lá na... Tinha Gleisi. Tinha a senadora Gleice Hoffmann, possivelmente. Nem a igreja, que ela até ficou brava. Então, se você pegar os 100 que foram para o olho lá no Museu Oscar Niemeyer, em frente, fizeram um estardalhaço, lotou quase 2 Kombi de pró-Moro, entendeu? Mas eu acho que proporcionalmente é um número muito maior dos que aqueles que foram bater palma para o Lula. Porque fizeram, sim, uma concentração, até volumosa, na Praça Santos Andrade, dizendo que o presidente Lula estava sendo perseguido, que isso não pode acontecer, que é uma injustiça, etc., etc., discursos do viés político, que a burguesia, que os que têm dinheiro, e que agora que o metalúrgico chegou ao poder, e isso e aquilo, inventaram tudo isso para que o Lula não seja presidente novamente. O presidente Lula vai ter ele e a sua defesa. Eu gostei de alguns momentos dos advogados do presidente Lula, que muitas vezes a gente acha que ele está sendo insolente e tal,
Mas o advogado não está ali para ficar caladinho, ficar quietinho na frente do juiz. E o juiz está fazendo o que quiser. Eles têm que fazer aquilo mesmo que eles fizeram. Está cumprindo o papel dele, né? Escuta, mas doutor, por que isso, por que aquilo e tal? É claro que o presidente Lula, ele sabe argumentar, sabe improvisar, e ele tem uma percepção, um raciocínio rápido, que em segundos ele corrige. Entendeu? Ele, puxa, não é, mas não foi bem assim e tal, e ele é bastante. A situação do triplex, com o depoimento do tal do diretor Léo Pinheiro, complicou muito a situação do presidente Lula. Por quê? Porque ele disse a semana passada para o juiz Sérgio Moro, então eu vou falar a verdade para vocês. Tinha uma obra no Rio de Janeiro que a OAS estava participando e a OAS estava devendo propina e tal. E uma das coisas, como parte do pagamento daquilo que haveria a ser pago de propina, entrou o tal do apartamento. O presidente Lula ontem disse, eu fui sim ver o apartamento. Para mim o apartamento era muito ruim, só serviria para eu ir na quarta-feira de cinza. Ou na segunda-feira ou na quarta de cinza. Ou na quarta-feira de cinza, porque ali eu como presidente da República e tal, e não sei o quê. E até imaginei que ele, pessoalmente, independente de qualquer situação, deve ter observado em algum momento, mas nós vamos mexer no prédio inteiro só para eu morar lá também. Deve ter alguma situação nesse sentido encontrou 500 erros, né? Ele colocou 500 defeitos. A história do presidente Lula com esse apartamento é que ele nunca tinha visto no primeiro momento, não sabia onde é que era, jurava de pé junto. O porteiro que disse que ouviu, foi demitido, quase preso, quiseram não sei o que no coitado do rapaz. A moça que era corretora também recebeu uns safanões. Que o porteiro foi candidato a vereador lá em... O porteiro foi candidato a vereador só porque ele disse que viu o presidente Lula. Mas daí, tu que deu um abraço do Lula, tem que ser governador do estado, Dantes. Entendeu? Tem que ser o sucessor. Mas bobagem à parte, depois o Lula foi refrescando a ideia. Hoje ele já lembra de datas. Isso foi em fevereiro. O senhor está falando de outubro. Hoje ele já está com uma memória boa. Mas parece que jogou muito para cima da dona Marisa. Ela foi lá, a Marisa que queria, ela que foi. A Marisa não gosta muito de praia, mas queria investir e tal, e de repente ficou seduzida para um investimento. E normalmente a Marisa que negociava com as empreiteiras também. Agora é o seguinte, tem uma verdade nisso aí que eu vou fazer um contraponto aqui, não sei se vocês concordam ou não. Bom, o presidente Lula já disse que foi lá, que conhece o Léo Pinheiro, que conversava, sim senhor, com o Léo Pinheiro, que não sei o quê, então não é mais aquele cara, nunca vi, não sei quem que era, é possível que tenha vindo aqui algum dia, já não é mais esse é o comportamento do presidente Lula. O problema é que tem aquela história da chamada prova material. Eu vou contar aqui, por exemplo, a história do terreno para o Instituto Lula. O Bunlai disse assim, não teve essa conversa assim, o Lula queria fazer um instituto, o Paulo Okamoto falou para mim. Eu fui procurar o Marcelo Odebrecht. O Marcelo Odebrecht chegou a oferecer um terreno, um local onde tinha um terreno lá onde poderia ser construído. E aí o que aconteceu? Eles chamaram um arquiteto, chamaram uma engenheira, é um arquiteto renomado, conhecido até internacionalmente. O arquiteto disse, eu fui lá, eu vi o terreno. No final da tarde, inclusive, estava chegando, não lembro se em um carro, em 2 carros, estava chegando o presidente Lula, estava chegando a dona Marisa, mais 2, 3 pessoas lá que eu não conhecia. Mas o presidente, claro, eu reconheci. Informalmente, ele nos cumprimentou e foi muito rápido. E o que o senhor fez? Eu recomendei que não fosse ali instalado. A versão do Lula é, eu nunca comprei esse terreno, nunca teve projeto para ser instalado ali no Instituto Lula e não ganhei esse terreno. Essa é a versão do... O que diz o Ministério Público? O terreno é teu, foi ganho de propina e tá. Negócio do apartamento. Léo Pinheiro, Ministério Público, diz assim, Lula, você ganhou este apartamento a título de pagamento de propina. Ele diz, o apartamento não é meu, eu não comprei, eu vi o apartamento, eu não ganhei, eu nunca morei lá, nunca determinei absolutamente nada, em que pese tem arquitetos e funcionários da UES dizendo o seguinte, não, nós discutimos o projeto da cozinha, eu fiz o esboço da sala, eu indiquei não sei o quê. Daqui a pouco, por esta falta material, o que alimenta aqueles para encerrar, aqueles que defendem o presidente Lula? Eles querem a escritura de compra e venda registrada no cartório.
querem um contrato. O Lula pegou o papel ontem e disse o seguinte: por quê? Está assinado por quê? Escuta, mas esse papel que foi achado na sua casa. Eu vi essa parte. Está assinado esse papel, doutor Moro? Não. Não sei. Se não está assinado... Isso aí talvez o senhor indague para quem trouxe esse papel, por que esse papel está aí. Entendeu? Eu não assinei nada, eu não tenho compromisso mesmo. E aí foi questionado, por que estava na sua casa? Você tem que perguntar para quem trouxe. Agora, evidentemente que paralelo, eu acho que de tudo isso, aí o ponto de interrogação que eu coloco, ora, se sabe que em uma semana tu vai lá e descobre a conta do Vacari, em meia dúzia de dias tu descobre até o restaurante que o Cunha pagou, o tal do jantar, tá? Se em 2, 3 dias você vai lá e pega o valor, a joalheria, a moça que vendeu e a nota do brinco que a mulher do Cabral recebeu de 700, a joia, de 700 e poucos mil reais do Cavendish. E agora já descobriu até que ela mexeu numa conta lá que não podia. Se você pega o apartamento do Palocci, se você pega a conta do Palocci de 1 bilhão, é claro que o eleitor do Lula, quando não vê absolutamente o juiz dizendo, então está aqui, Silvio, vamos refrescar a sua memória, tem esta conta aqui, ó, em tal lugar e tal, quem movimenta é seu filho, era sua esposa, o que o senhor tem a dizer isso? Esse tipo de prova que não veio na audiência. Esse tipo de prova que não veio na audiência. Estudar. Eu não estou dizendo nada, nem absolvendo, nem condenando. Esta é a chama. Este é o combustível que você dá ao correligionário Lula de se defender. Mas também é bom lembrar que esse é um dos inquéritos. Né? Ontem era só a questão do triplex. E mais uma vez o presidente Lula, que foi com a gravata verde, amarela, azul e branca. Vocês perceberam isso? Em todas ele vai. Ele está com a gravata verde, amarela, azul e branca para tirar aquela imagem do vermelho, do PT, do comunismo. Ele me pareceu sempre altivo, mas ele gaguejou várias vezes, para muitas respostas. Ele usou, né, aquela tática de que não sei, não vi, não tinha nenhum compromisso de saber das coisas, né? Aventou até que ele não sabia que o Barusco roubava tanto, né? Que devolveu 100 milhões de dólares à Petrobras, quer dizer... E a única coisa que interessava do Barusco para ele era o Barusco olhar no olho dele e dizer o seguinte, não tenho conta na Suíça. A única coisa, o resto não me interessa. Eu assistindo ontem, eu acho que o presidente Lula está mentindo, me parece isso, e me parece assim que não em dinheiro, porque não falam em dinheiro que ele tenha recebido propina. A propina foi em forma de apartamento, em forma de chácara. Mas 3 milhões e 700 mil, né, o valor do apartamento. Então em forma de apartamento, em forma de chácara, a propina. Me parece que essa é a verdade, né? Mas o que se tem, não foi mostrado prova nenhuma. Não vi prova. Tem delação. O delator disse que o senhor está. Mas o dono... Disse que me disse, que eu não vejo prova de absolutamente nada. É que o dono disse que deu pro Lula, né? Como é que é? Esse que é o detalhe. Mas agora, diz doutor, que deu. diga uma coisa. O senhor que é inclusive professor nessa área, a gente que é leigo, a impressão que a gente fica, eu estava acompanhando ontem atentamente boa parte desse depoimento, não ficou faltando um pouco mais do Ministério Público falar, do Ministério Público indagar mais, ficou muito com Moro, e essa questão das provas, aí não é... Não, mas a participação... eu concordo a denúncia do Ministério Público foi entregue à Justiça. Faltou, parecia que o Ministério Público às vezes ficava mais alheio, a gente queria ver mais... Não, mas ele foi indagado. Não sei se eu sou leigo nisso, estou falando bobagem. Ele foi indagado, né? O problema é que a denúncia consiste assim, ó. Tinha um esquema de corrupção no Brasil. Um dos itens da corrupção. O presidente da República recebeu um apartamento a título de propina da empresa OAS. Por que nós estamos dizendo que ele recebeu esse apartamento? Porque ele foi lá, porque a dona Marisa esteve lá, porque o depoimento tal, porque isso aquilo. Não tem uma transação formal dessa negociação. Também não tem. Aliás, nenhuma também, né? Também não vamos ser inocentes.
não tem nenhum contrato de corrupção. Eu lhe pago 3% Isso. para roubar, registra. Ele dá um recibo disso. Mas é que eu acho que essa declare situação... no imposto de Se a renda. situação do apartamento fosse tipo como o da chácara, que realmente ele ocupou, que tinha pertences e tal, agora o apartamento sequer foi terminado, sequer ele havia sido ocupado, nunca esteve morando ali ou usando, né? Eu acho muito difícil que vá ser condenado por um apartamento que ele não... Que realmente, que de repente ele era para ele, mas que a determinado momento ele não quis mais, então não foi. Então ele tinha a intenção de ser para ele, mas não foi. E eu gostei da atitude do Moro no início do depoimento, que ele diz o seguinte: eu vou tratá-lo, o senhor fique tranquilo, porque eu vou tratá-lo com o respeito que o senhor merece, como senhor presidente da República. O senhor fique tranquilo, que eu sei que há boatos que poderia haver uma prisão do senhor. O senhor fique tranquilo, porque isso não irá acontecer. Isso. Né? Então eu gostei dessa atitude do Moro logo no início. E aquilo que nós dissemos, não vai ter pegadinha. E eu acho que não existe alguma coisa de Lula contra Moro. Se existe alguma isso aí é a coisa mídia que está colocando esse embate. Mas se existe aí, né? alguma coisa, é Ministério Público contra Moro. Porque quem Exato. chama o Lula de quadrilheiro, de formador de quadrilha, de chefe de quadrilha, de organização criminosa, o Diabo 4, é o Ministério Público. Exatamente. Que não tem trava na língua, porque tem livre... Não, até porque o Moro né? não pode dizer isso, porque se ele disser isso, ele disse do que Exato. ele está convencido. Agora, o Lula disse... E quando o Lula Os- diz, eu gostaria que o Dallagnol tivesse aqui para me dizer o que ele disse, me chamar do que me chamou, né? Daí eu acho que ele tem razão, mas contra o Moro está fazendo o papel dele de justiça. E Ali ele, naquele momento eu vi isso. ele tem, e o presidente Lula ele tem uma capacidade Muito rápido no raciocínio. de argumento muito boa, né? Mas às vezes ele diz assim, doutor Moro, cuidado, hein? Que se eles pensarem que o senhor for me absolver, te prepare que Ele tu diz vai que- pro laço. Ele diz que o nome Lula virou Senha. senha obrigatória para se conseguir uma delação. Uma delação e a preliminar. delação virou um Mas habeas corpus. Então, peraí, só um minuto. 3026, 8020 está no Vale no Vale Compra que nós vamos sortear amanhã. Essa é Dirceu. Tá, Já tá o passado. Lula mentiu ou não? Liga Pode ali. pôr junto. Liga para nós aqui, diga se você, Boa, se essa você é boa. acreditou, se você Essa é boa. acredita na versão do ex-presidente Lula e acho que o juiz Sérgio Moro estava cometendo um errozinho sim gramatical. Não é senhor ex-presidente, mas sim senhor presidente, porque a gramática manda que pelo maior cargo culpado é a honorabilidade que ele tem que ser. Quando eu falar com o... Quando eu falar com o Zé Dirceu, eu digo senhor detento daí. Fala... Nas primeiras perguntas, talvez até na segunda ou na terceira do Moro, em relação à questão de relacionamento entre Vacari, que era, à época, era tesoureiro do PT, e o Duque lá num setor importante da Petrobras, o Moro queria saber da relação que havia entre Vacari e Duque. E o Lula disse que não havia nenhuma relação entre Duque e Vacari. Só que depois, na sequência, o Lula argumentou de que pediu ao Vacari, porque queria fazer uma conversa com o Duque, e Tinha muitos boatos. argumentou, tem muitos boatos, eu quero conversar, você que tem uma relação com o Duque, então a contradição principal está aí. Antes ele disse que o Vacari não tinha relação com o Duque, e depois ele argumentou, né, a necessidade de conversar com o Duque, apoiado na condição de que Vacari tinha uma relação amistosa com o diretor da Petrobras. Olha, mas, Nelson, o que eu acho é o seguinte, né? Nós estamos diante de um quadro fantástico, assim, em termos de notícia, em termos de acontecimento. Eu não me recordo na história de um outro presidente que compareceu perante um juiz federal, né, como réu, na condição de réu, né, para ser interpelado por propinas recebidas, por benesses recebidas, com acordos com empreiteiras, construtoras e por aí afora. Eu não me lembro. O Lula, ele teve uns desentendimentos na vida dele como sindicalista, 1979, 1981, né? Ele compareceu à Justiça Militar,
1981, por instigar sindicatos e fazer greves, aquela Contra a Lei de coisa Segurança toda. Nacional. Tá, contra a Lei de Segurança. E o que aconteceu? Ele foi condenado, à época, a 3 anos de prisão. Aconteceu que ele cumpriu grande parte, parece que um ano e pouco, dessa condenação livre. Ele estava solto, Sim. não estava preso. E, na sequência, ele foi absolvido. Então, 36 anos depois, acontece o Lula, não sindicalista, não operário, mas sim um presidente da República, prestar um depoimento perante um juiz da esfera federal. Então, para mim, a nota maior está exatamente nisso. Olha, o Carlos do Campos do Iguaçu, ele acha que o presidente Lula mentiu e mentiu bastante. E até o Dante está achando também que o presidente Lula... Ah, não. A mentira foi de norte a sul. Agora, também acho que prova não tem nenhuma. Tem delação, bastante conversa de delator. Prova, ou não foi, ou estão escondendo se tem, né? Não, agora, o contraponto que eu faço em relação aos manifestantes é que eram todos manifestantes residentes fora de Curitiba. Né? Foram de alguma coisa ali pagos, não sei se receberam algum cachê, era com picanha, o churrasco lá perto do estádio do Paraná Clube, ali na roda ferroviária. Não, o negócio estava bacana, mas também não tinha, porque também isso é muito triste e tal. E olha, por outro lado, um show por parte do policiamento, né? Sinceramente. Que não permitiu nenhuma manifestação, nenhuma situação que viesse a trazer dano. Mas não ia ter, né? Poderia não foi ter o objetivo, não era o objetivo. Mas deixa eu te contar uma coisa, Dante. Talvez uma das coisas que tenha colaborado, eu concordo com o Nélio. Mas eu acho que ninguém foi para essa É um intenção. aparato policial, já bota em cima que ninguém não fica com vontade. Pô, tinha até atirador de elite ontem lá em cima do prédio. Ele não se assante. Não era para manifestação pacífica os facões, as foices que foram apreendidas dentro dos ônibus. Agora, Curitiba mostrou maturidade. Quer dizer, tem um depoimento, o sujeito está denunciado, entendeu? Vai conversar com o juiz, é uma figura, né, carismática, pública, internacionalmente pública, né? Tem lá seus fãs, e não são poucos. Enfim, então tinha que ter o cuidado. Eu penso que o presidente Lula, pelo juiz Sérgio Moro, foi tratado com respeito do juiz a quem está sendo interrogado. E o Lula aproveitou ali os momentos para fazer a sua defesa, fazer o seu discurso e tal. E ele é corajoso, ele é tigre, o Lula é daqueles que morrem urrando, não vai achar que vocês vão... Não, polícia, cavalo, polícia montada, essas coisas não assustam esses caras. Não assusta esses caras já são experimentados na lida. Não vem de hoje, né? Então, agora... Imaginava que a região metropolitana, que nunca lá foi tão grande admiradora do PT, mas que tivesse ali um número maior de gente de Curitiba, de Pinhais, São José dos Pinhais, Araucária, etc, 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 etc. Todo mundo ali muito ordeiro, foram lá na Praça Santos Andrade, vivas e discursos. O presidente Lula foi lá, falou com o povo. E aí é o seguinte, se a justiça não for um pouco célere para condenar ou para absolver o Lula, daqui a pouco o presidente Lula está dizendo o seguinte, se é verdade que estão dizendo tudo isso de mim, por que não me botam na cadeia? Por que não fazem isso? E aí vira perseguição, tudo como perseguição política. 11h38, você falou se vai chover ou não, Dante? Eu não falei, mas a previsão não é de chuva para hoje em Foz do Iguaçu. Amanhã pode ser que chova, 27 graus a máxima para hoje. Amanhã tem um tempo instável aqui na cidade, deve ficar daí instável durante todo o final de semana e as temperaturas na casa dos 28 graus máxima e mínimas de 18, 19. 11h39, a temperatura 26,1, doutor Michele Caputo, secretário de Estado da Saúde do Estado do Paraná. O Caputo, doutor Michele Caputo, está com a sua equipe, por determinação, pelos convênios, enfim, já beirando, se é que já não ultrapassou o número 5.000 das cirurgias de cataratas. Pode ver que nós promovemos ele a uma outra cadeira aqui. É verdade. Nélio. Trocou de lado. Ele estava sentado nesta cadeira. Mas aí não tinha essas cirurgias todas. E aí ele disse o seguinte... Tava em 1.000, né? Com 5.000 passei pra cá. Passou para perto ali. O ex-prefeito Reni Pereira tinha arrumado, mas olha, um negócio fantástico. Ele tinha arrumado um número de 160 cirurgias de cataratas para levar lá em Campo Largo as pessoas.
Chegou o doutor Michele Caputo e disse o seguinte: olha, claro que a gente não pode atropelar a lei e tal, mas eu vou te desafiar, Nelson. Eu vou fazer umas 2.000 cirurgias de catarata se eu tiver um mínimo de apoio da prefeitura. Largou o Ademir no trecho e foram para cá e para lá, fizeram o que tinha que fazer. Está no número 5.000. Está no número 5. E eu quase que falei, duvido que tu é homem para fazer isso. Não falei assim. Doutor Michele Caputo, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, Nelson. Ele vem de santinho pendurado pelo do Palmeiras. Aonde fizeram uma comparação, deixa eu falar, fizeram uma comparação do Palmeiras ontem, falaram assim, vem cá, como é que você achou esse embate do Moro e do Lula? Falou assim, o Lula, mais ou menos a Ponte Preta. Falou assim, não, o Moro é mais ou menos a Ponte Preta. Falou, então o Lula é o Corinthians. Falou, não, é o Palmeiras. É, né? Sério? Eu acho assim que a felicidade, a queda de um gigante é a felicidade do anão. Qual o caminhão que o senhor andou? Que o senhor ficou na fila. Não, isso um amigo meu atleticano falou quando os coxas começaram a tirar sarro dele. Aí ele disse que é de Shakespeare. Eu nunca vi que Shakespeare falou esse tipo de coisa. Sei lá, pode ter um Shakespeare. Mas adotei. Pegou pra... Enfim, mas tudo bem, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Nelson. É praticamente obrigatório, no bom sentido para mim, passar por Foz do Iguaçu e participar do teu programa. Quero agradecer sempre essa generosidade sua. Muitos dos avanços que nós estamos fazendo e construímos, os resultados que já estão aí, se deveram, apesar do seu carinho, da sua generosidade comigo, com a minha equipe, mas das cobranças e das necessidades que um programa com a tua audiência, com a tua equipe aqui levantam. A questão da catarata que você fala aqui, eu fiquei sabendo aqui nessa mesa, onde eu disse para você que que catarata era passível de zerar a fila. E à época, a fila era em torno de 1.000 e poucas pessoas. Hoje, esses 5.000, claro que o grosso ainda é de Foz e região, mas nós já estamos fazendo cirurgias aqui em Foz, agora lá com a estrutura do poliambulatório, que eu acabei de visitar novamente com o Ademir. Já estamos fazendo cirurgias para a região de Toledo, para a região, inclusive algumas importantes para Cascavel. E estamos evoluindo, não é mais só catarata, que por si já é importante. Também algumas outras questões que os médicos que atuam e os hospitais da iniciativa privada não querem fazer pelo sistema. Fundo de olho, uma série de outras coisas. E vamos aprofundar isso. Fui ver essa estrutura maravilhosa lá do poliambulatório e tenho certeza que nós vamos aprofundar o mutirão para otorrino, vamos poder fazer cirurgias ortopédicas menos complexas, mas que incomodam muito a vida das pessoas, e também cirurgias vasculares, né? Como varizes, etc. A estrutura do poliambulatório, a equipe, o compromisso do pessoal lá é exemplar. Coisas assim, eu fui da vigilância sanitária. Eu comecei minha carreira de 32 anos no serviço público, na saúde, pela vigilância sanitária. É irrepreensível, não é? Além do que a gente sabe. E tive também hoje, Nelson, fiquei muito feliz, os funcionários do hospital pediram através de representante, iam lá uns 40, 50, para conversar comigo hoje cedo. Fui lá, eles todos muito agradecidos, eles estavam muito preocupados com a possibilidade do término da intervenção nos primeiros 6 meses. O governador Beto Richa e nós garantimos que ela era passível de ser renovada por mais 6. E eu disse para eles hoje o que eu disse ontem para o prefeito Chico Brasileiro e para a secretária Inês, que se for necessário continuar a intervenção além desse tempo, enquanto tiver no período do nosso mando, do nosso exercício, nós podemos fazer, só que tem uma condição, é que essa economia que o município está fazendo fique toda ela na saúde e que esses recursos sejam utilizados. Parte para pagar o para trás, porque nós não podemos pagar o para trás, mas o débito existe. Há débitos com fornecedores, há débitos com funcionários, tem questões importantes trabalhistas. E eu legalmente, mesmo que quisesse, não tenho como pagar o para trás. Eu assumimos a intervenção, da intervenção para frente. E também investir muito na atenção básica. Foz do Iguaçu tem mostrado coberturas vacinais muito difíceis, ruins. Tem um índice de mortalidade infantil aquém da média do Paraná, que é muito bom.
Então, enquanto a gente comemora em 2016 o menor índice de morte infantil da história do Paraná, tem algumas regiões, e Foz do Iguaçu é uma dessas, lamentavelmente, e puxado pelo município de Foz, que jogou a média um pouco para baixo. Nós já poderíamos estar com 1 dígito de morte infantil no Paraná, abaixo de 10. O que o senhor está dizendo é o seguinte: em Foz do Iguaçu se constata um número de mortalidade infantil maior do que o... É quase 13, né? Quando esse número é o que nós tínhamos em 2010, antes do Mãe Paranaense. Então, é um número que é ruim para um estado do Sul, para um estado como o Paraná, que tem uma política diferenciada de atendimento materno-infantil. E o que eu também disse no hospital é o seguinte: os números dos hospitais hoje são infinitamente melhores do que antes da intervenção. Aí eu falei para eles: olha, eu quero parabenizar por isso, agora é pouco. Eu acho que quando a gente compara com algo que teve recheado de desvios, malversação, desmandos e outros tantos adjetivos que a gente pode aqui passar o dia falando, é importante que a gente tenha mudado esse perfil. Inclusive, pela primeira vez que eu vou nesse hospital, um paciente veio me agradecer, quis me conhecer e veio agradecer pelo atendimento. Então, além de garantir essa estabilidade, nós estamos condicionando a resultados. E mesmo lá no hospital, quero dizer aos ouvintes, Nelson, que eu muito claramente coloquei a eles, o Ademir acompanhou, que eu estou dando autonomia, mas eu vou cobrar resultados. Eu quero, em tempo muito planejado, porque o Costa Cavalcante nos fez um grande favor assumindo a UTI pediátrica. E nós estamos pagando religiosamente em dia. Só que lá está sobrecarregando. E muitos dos procedimentos que o hospital hoje municipal faz com a criança, ele tem que levar para lá em algum momento. Então, o correto é essas UTIs voltarem para o municipal. Esse é o correto. Tem estrutura, tem tudo. O que não tinha era uma eficiência de gestão para poder fazer. Os profissionais estão lá e são bons. E muitos são, inclusive, profissionais do Costa. Então, o que nós vamos fazer? Com muito planejamento, coisas de meses, nós vamos fazer isso sem nenhum tipo de ruptura. E outra coisa, esse hospital, ontem eu fui abordado, porque eu não quero ser muito elogiado por coisas que estão na minha obrigação fazer. E também não quero só ouvir coisas boas. Coisas boas é bom ouvir. Mas eu quero também saber o que a gente precisa fazer para avançar. E ontem à noite um médico me abordou e me disse: eu sou neuro, nós temos condições de fazer um monte de coisas na área de neuro, e eu não tenho os equipamentos para fazer, e já teve um pregão que a prefeitura fez para comprar os equipamentos de neuro. Aí eu falei assim: olha, essa situação não me era conhecida, e esses equipamentos e outros instrumentais vão custar 900 mil, e eu garanti ao Machado e à equipe lá da comissão interventora que nós vamos comprar com recurso do Estado, não com recurso que o Estado está colocando no hospital. Extra para comprar esses equipamentos. Por quê? Porque o equipamento tem um preço, mas o mais importante na neuro é você ter o profissional. A maior dificuldade, eu tenho lugares do Paraná que você tem os instrumentais, tem as salas, tem os equipamentos e não tem o neuro. Porque é um profissional, é uma especialidade que hoje, você tem dificuldades de alocar e trabalhar pelo sistema. Isso é inegável, como também a ortopedia. Nós não temos viseira, né? E aqui, se você tem o profissional, se ele quer trabalhar pelas regras, porque tem isso também, né, do sistema, e os equipamentos nós já vamos comprar. Então, quer dizer, é uma notícia que daqui a pouco tempo vira um serviço organizado. Porque quando a gente estabeleceu a cobertura aérea, os helicópteros, o avião UTI, é para N situações que exige. Não é para servir de táxi aéreo e estabelecer linha para levar pacientes, como está acontecendo, que precisam de uma intervenção, mas por conta de uma série de coisas não dá para ser feita aqui, para Curitiba, por exemplo. É um absurdo isso, né? Nós queremos continuar avançando. E lá hoje no poliambulatório, além toda a imprensa, porque só nesse hospital, Nelson, o que nós colocamos antes da intervenção, durante a intervenção e até o final desse ano, é 115 milhões de recursos do Paraná, só no hospital. Comuniquei Repete para nós, secretário. 115 milhões. Em que prazo que foi colocado? Considerando que nós passamos antes da intervenção. Certo. Dinheiro extra. Certo. Depois, com o início da intervenção, e considerando minimamente que nós vamos até o final do ano, vai girar em torno 115 milhões. Até mais. 115
já tá garantido pelos compromissos que nós temos e pelo que nós já fizemos. Mas é um dinheiro bem investido no sentido de garantir aqui para o cidadão da fronteira. E ontem à noite eu tive num jantar aí com uma série de amigos, eu falei assim, essa fronteira é maravilhosa, viu, Nelson? Você sabe mais do que eu, porque você está aqui há muito mais tempo. Eu nem te contei depois das 11h15 da noite ainda. Mas... Bom, eu digo isso pelo seguinte, outro dia eu estava vendo aí o que as pessoas dizem que é a verdadeira história da Guerra do Paraguai, da Grande Guerra, né? E a hora que você vê tudo que aconteceu, durante e depois, envolvendo argentinos, uruguaios também, mas aqui na tríplice fronteira, argentinos, paraguaios e nós, era pra gente aqui tá dando continuidade para a guerra, sim, né? Por conta de ressentimentos, né? De todo um impacto social e tudo. E a gente vê, rapaz, o carinho, o respeito mútuo. Eu sempre sou muito bem tratado no Paraguai e na Argentina. Eu só não gosto de argentino quando eles consideram Maradona melhor que Pelé. Aí, pô, vamos para aquele lugar, pô, sabe? Tão louco, né? Mas, pô, eu gosto de ir lá, já fiquei lá, gosto. Eu acho que essa coisa fez essa fronteira maravilhosa. Tolerante. Bem tolerante. É a marca dessa fronteira. Tem mais de 100 etnias aqui. Como é que um lugar que vive judeus, palestinos, árabes, armênios, turcos, gente que na história... né? Se nasceram brigando e lá continuam brigando. E aqui as pessoas se dão bem, eu acho assim, nós não podíamos deixar nada disso para trás. Outra boa notícia, Nelson. Ontem comuniquei o prefeito Chico Brasileiro, a secretária Inês, que no dia 29 de maio, o governador Beto Richa e eu estaremos fazendo mais um repasse fundo a fundo para municípios paranaenses. 32 milhões desses, 230 mil vem para o Fundo Municipal, dinheiro direto na conta de Foz, para que eles comprem equipamentos imobiliários para essas 2 novas unidades que daqui a pouco vão ser inauguradas, pouco tempo vão ser inauguradas, que estão sendo construídos com recursos também do Estado, né? Eu tive a oportunidade, quando a Inês era interina, de inaugurar lá o Jupira, né? E agora, na iminência de ter mais 2 estruturas. E uma boa notícia que o prefeito me deu, porque eu coloquei para ele, prefeito, a gente precisa melhorar a atenção básica. O prefeito ontem me deu a notícia que ele vai abrir um concurso para aumentar a estratégia do Saúde da Família, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Segundo ele, e eu não duvido das pessoas, não duvido, ele tem um compromisso com a saúde diferenciada, ele foi secretário de saúde, que ele quer chegar a uma cobertura de 70%. Uma cobertura efetiva, de você ter 70% da população de Foz coberta com a estratégia de saúde da família. E tive a oportunidade ontem de visitar a DIF, Associação dos Diabéticos. Gostei muito do trabalho deles lá, né? Aliás, a minha relação com eles é sanguínea, né? Porque eu também sou diabético. Pois é, eu queria estar lá exatamente por isso. Eu exatamente por isso também. Sanguínea. Eu quero ver se o Ademir me arruma um equivalente de Amicron e Galvos, viu? É caro pra caramba. Não, se não tiver... Trouxe de Londres. Secretário, eu vou passar para o Nery e para o... Eu quero fazer aqui um registro. Esse programa aqui, ainda que de uma forma, às vezes, não com a contundência que um ouvinte ou outro queira, a gente faz críticas em todos os níveis, estadual, municipal e tal. Nós tivemos aí essa situação do compadre Clóvis Pereira, do Reni Clóvis Pereira, que foi o fiasco dos 100 anos de Foz do Iguaçu, a administração. A administração que terminou em páginas policiais, em escaramuça e cadeia e algema, totalmente desnecessário. E é sabido também, vamos pegar aí 15, 20 anos, e o Enes me ajuda bastante. Isso eu queria dizer para o senhor o seguinte, as críticas ao governador Beto Richa, por isso, por aquilo, elas podem ser feitas. Eu acho até que alguns têm bons argumentos para criticar o governador Beto Richa. Mas nesta história recente, e aí eu coloco década e meia, 2 décadas, absolutamente em nenhum momento um governador do estado deu atenção para a saúde de Foz do Iguaçu, tal qual o governador Beto Richa, né, Enes? Não sei se lhe parece isso. Sim. E não é de agora isso, né? Houve uns impasses ao tempo do prefeito Paulo McDonald. Não me né? diga. O Paulo brigou com alguém?
Não, ele não chegou a brigar, mas criou uma tempestade danada que, Sim, sabe, se indispôs. E até de e ataques aí, pessoais. vamos dizer, quando você tem um entendimento amistoso, cordial, né? Eu mostro as suas fraquezas, as minhas, e você mostra as tuas, nós chegamos a um denominador justo. Agora, quando você quer puxar as coisas só para um lado, aí a coisa fica difícil. E aí tornou difícil a relação entre prefeito e governador. Eu acho que, aliás, até secretário, a gente via e sabia do comportamento do Chico brasileiro na Assembleia, de que ele contrariou alguns interesses de governo. E quando eu digo interesse de governo, é interesse de que as coisas dê certo para o Estado, né? Não é interesse pessoal do governador. Que isso seria um entrave na relação atual. E não está tendo. Eu acho que isso aí deixaram de lado, são mazelas que joga-se fora e vamos partir exatamente para a questão que interessa aos dois, ao Estado e ao município. Eu acho que a partir de agora, secretário, essa relação, ela não mexe nem com partidos, nem com o lado político, nem nada, mas mexe exatamente na relação que a cidade está tendo e o que ela está recebendo do governo do Estado. Olha, é perfeito, Onário. Mesmo na época do Paulo, ele nunca conseguiu brigar comigo. Porque eu, como gestor de saúde, eu me preocupo em não criar nenhum tipo de situação que impeça a gente de estar dialogando. Investimos, uma série de coisas nós fizemos aqui, principalmente com relação à dengue na época. Com o Chico, perfeito. Eu vou dar outro exemplo, Paranhos. Paranhos é meu amigo, mas ele é um deputado que durante um tempo, né, ficou na bancada de oposição. O povo elegeu ele prefeito de Cascavel. E ele esteve comigo ontem e nós já garantimos 2 milhões em recursos para a reforma de postos de saúde. Ele já tem 4 milhões lá que não usaram, que nós estamos orientando ele para como usar para cirurgias eletivas. E eu estou indo hoje, daqui a pouco, de avião para Londrina, onde eu tenho uma reunião às 3h30 com o prefeito Marcelo Bellinati, cuja cidade teve um candidato PSDB contra ele. E o dinheiro já está depositado hoje à noite, nós só vamos fazer um anúncio lá juntos de mais 2 milhões para a reforma de 13 unidades de saúde. Então, nosso governo verdadeiramente, depois do processo eleitoral, não tem vendetta, não tem vingança, não tem você vai pagar a conta da nossa diferença. Esse tempo já passou, ninguém mais aceita isso. Isso não deve ser tolerável de nenhuma forma, né? As pessoas escolhem, a partir do momento que escolheram, né? Desde que, claro, que se você tem o entendimento e a tolerância para se somar às políticas já implantadas, eu falo de política tecnicamente, não de política eleitoral partidária. As coisas acontecem. Eu vejo no prefeito Chico Brasileiro, na secretária Inês, parceiros e pessoas que nós já até não deixei usar, né? Uma questão de que se candidato A ou B ganhasse ou perdesse, nós iríamos interromper aqui a relação com o hospital. Nunca faríamos isso. Né? Agora, a continuidade depois de dezembro, porque até dezembro é o nosso compromisso. Depois de dezembro depende de resultados. A gente precisa ver as coisas acontecerem. Porque senão fica uma intervenção só de econômica. Eu acho que a questão econômica é importante, mas a gente precisa ter resultado. E eu tenho certeza que se busca e que se inicia a busca por esses resultados. Eu acho que a comprovação de que essa economia que o município inegavelmente faz com a assunção financeira, administrativa do hospital é que nos garante que a intervenção está dando bons resultados. Porque a intervenção, ela não pode só funcionar lá para o hospital. Ela tem que repercutir essa economia na rede. Porque muito da demanda hoje que chega do hospital é desorganizada. Ela é fruto dessa fragilidade da atenção básica. E eu tenho certeza que nós vamos correr outras filas aqui de eletivas e eu vejo que a página aqui já foi virada. A página está virada. Né? Repete o que o senhor disse em relação à neurologia, que o senhor conversou. A neuro é assim. Eu fui abordado ontem, porque eu me coloco sempre à disposição das pessoas. Eu fui abordado ontem por um médico, um neurologista. Ele é muito bom profissional. Não é simpático, mas não precisa ser simpático.
Tá certo? Para mim não interessa o jeito que a pessoa fala, como o tom que a pessoa fala. Para mim interessa o que a pessoa diz, o mérito do que ela diz. E esse médico disse: pois, doutor, tenho mandado paciente para Curitiba, para o Rocio, papapá, toda semana, papapá, e eu tenho conhecimento, e tem mesmo, é respeitadíssimo. Só que eu estou, claro, tudo isso cobrando as administrações municipais, porque o hospital ainda era municipal. Tem até pregão eletrônico. Daí ele me falou que tem um pregão eletrônico, Nelson, para a compra de um equipamento que é vital, um microscópio, né? Não esses de bancadinha, né? Deve ser aqueles eletrônicos, cirúrgicos, e umas caixas instrumentais que são fundamentais para o pleno exercício do trabalho de um neuro. E disse que isso custava 900 mil e que o presidente da comissão interventora, que o diretor, disse que ele não tinha condições hoje de priorizar com o dinheiro que o hospital, que nós estamos passando, esse recurso. O diretor não está errado, e muito menos ele. Então, o que eu garanti foi que nós vamos comprar esse instrumental, esses equipamentos. Isso dá 900 mil reais. Porque o hospital tem condições e tem profissional. Quer dizer, o que está inviabilizando isso hoje é a questão desse material. Esse investimento é pequeno para o benefício que as pessoas podem ter. O secretário, e a locação de equipamentos, não é viável? Olha, a locação, por exemplo, eu na área laboratorial, eu sou a favor de terceirizar, laboratório de análises clínicas, alguns outros exames. Mas veja, essa especialidade, a urgência e a emergência dela, e se tratando de um hospital público, eu acho que o valor é tão pequeno, tá? Pelo benefício. Ó, veja só, se toda semana você mandar 8, 9, 10 pacientes, ter que transporte aéreo, o custo disso, o que nós pagamos, a situação, em um ano se paga. Não secretário, é? eu até... Mas eu não sou contra alocar, não. Tanto que na área laboratorial, por exemplo, de fisioterapia, eu sou contra o Estado ficar organizando e clínicas. Tem clínicas que prestam serviço, como esse ambulatório que nós tivemos, o Poli, né? A gente pode potencializar e deve, em vez de ficar construindo. Mas na área de neuro, que é uma área que você não tem muita oferta, você tendo ali o profissional e as condições, e o custo sendo 900 mil, como me passaram, eu acho viável a gente poder estruturar esse serviço. Eu refiz a pergunta, porque a dona Nair, do Parque Imperatriz, ela está dizendo aqui que desde o dia 1º de novembro, Ademir, ela está esperando por uma consulta com um neuro. E na época haviam 3 pessoas na frente, agora ela liga novamente, diz que a fila continua com as 3 pessoas e que nenhuma previsão de quando será atendido. 3 pessoas desde novembro. Segundo ela estaria atrás de 3 pessoas e tal. E aí esbarra nisso no que está dizendo o secretário. Se tem o equipamento, se tem o profissional de plantão, já teria resolvido isso com certeza. Então, Nelson, mas aí a diferença é a seguinte: nós estamos falando de neurocirurgia, que é o hospital. No caso dela, o que está faltando é o atendimento de consulta de especialidade médica, né? Que é o que está com problema o município com uma série de especialidades médicas. Então, o que está faltando para ela é justamente ter essa consulta, ter um profissional na rede para consultá-la. Se tiver que ter procedimento, aí sim, essa consulta é que vai encaminhá-la. Não, ela está falando de consulta mesmo. Então é isso. Então é um problema da falta do profissional ou da falta de contratualização pelo município, que está em gestão plena, em média complexidade, para essa consulta. Como vários outros procedimentos, várias outras consultas que a gente sabe que falta, e que nós fazíamos 16 dessas no poliambulatório e que foram interrompidas naquele período. Hoje já estão se retomando. Deixa eu te dar um exemplo, Nelson. Eu não gosto de falar só de coisas positivas, não. Apesar que eu considerei altamente positiva. Eu fui lá no poliambulatório, estava dando uma entrevista para a mídia, e aí um senhor cadeirante me falou: secretário, eu tenho uma cirurgia já marcada e não posso fazer porque está faltando exame de sangue. O que o senhor tem a dizer com relação a isso? Claro que ele não precisa saber que eu sou secretário do Estado e que exame de sangue faz parte da atenção básica, né, que você tem que resolver no município. Mas você veja só, a desorganização do sistema aqui está de tal forma ainda, claro que a gente vai melhorar isso. Todos nós juntos, né? Porque não é só papel do Estado. Que a gente conseguiu a cirurgia e o problema está sendo um simples exame de sangue. Não tem. Um simples exame de sangue. E aí, na estrutura do poliambulatório, por exemplo, eles têm lá uma condição e uma capacidade. E eu falei para a Inês é muito inteligente. Olha, eu estou gostando muito da postura da Inês. A Inês, muito claramente, falei: Inês, eu peguei um hospital lá em Beltrão sem laboratório. Para mim poder
organizar um laboratório no hospital, se eu teria que construir, contratar 50 funcionários, porque daí não fecha, né? 3 equipes, plantão. E aí eu fiz uma experiência, licitei o serviço de análises clínicas. A Facibel ganhou com 80% da tabela SUS. Então, eu pago para a Facibel, e já está há 4 anos isso e funciona, né? Então, eu coloquei isso como o seguinte exemplo. Para que ficar criando estruturas, superestruturas, algumas vezes tendo que construir e equipar, se você tem uma estrutura, por exemplo, no poliambulatório, que pode ser potencializada. Porque lá interessa para eles terem demanda, porque a parceria deles com a universidade, eu não vou dizer o nome aqui, porque não sei se pode dizer. Porque às vezes na imprensa, eu falei lá o nome do cara, falei, pô, doutor, você foi falar aqui, o senhor é sócio? Não sou sócio, nem conheço. A Uniamérica, que faz parceria com eles, tem interesse que os profissionais, farmacêuticos, bioquímicos, outros, como eu vi lá, a clínica de fisioterapia, é uma maravilha. 600 pacientes mês, que já é bom. Mas se você fizer uma parceria, lá faz 3.000. Você está me entendendo? Se você tem um laboratório, você ajuda a estruturar, dos 4, 5 mil exames mês, faz 15, 20 mole. Porque hoje é tudo tudo tem tecnologia para isso. Quer dizer, então, o que eu digo é o seguinte, organizar o sistema é isso. É você não chegar nessa esquizofrenia de você conseguir fazer cirurgia, que é um troço complicado. E não saber qual é o grupo sanguíneo do paciente. E daí você não poder fazer o troço, de você ter o medicamento e não fazer um monitoramento do paciente. De você há 10 anos fornecer insulina e nunca fazer uma glicemia para ver, de o agente comunitário não ir na casa do diabético grave e ver como é que ele está usando a insulina ou em que lugar que ele está armazenando. Quer dizer, você gasta um monte de coisa cara. E aí, se você não foca, não tem competência, não tem planejamento, não tem capacitação, não investe nesse cuidado, nesse olhar diferenciado, aí as coisas se complicam. Você fica perdendo dinheiro, falta. Agora tem uma agenda de eficiência que nos cabe a todos. Nós temos responsabilidade de gestão, de melhorar a nossa capacidade de gestão, que nos cabe a todos. Eu cobro dos outros porque eu me cobro. Eu cobro da minha equipe. Né? O Ademir sabe, o Ademir está entre os 2, 3 melhores chefes que eu tenho dos 22 e além, tá? E outras coisas que o Ademir sempre fez aqui em prol da saúde da região. O compromisso dele, a emoção dele de ver a clínica, a sala cirúrgica sendo reformada, o cara chorou lá. Hoje lá no hospital, os caras não combinam para chorar na minha frente. Mas hoje lá no hospital, o doutor Fábio, médico, diretor clínico, chorou falando das condições que ele não tinha e das condições que hoje ele tem. O doutor Roberto, doutor Carvalhal. O doutor Carvalhal chegou a ser preso porque não tinha dinheiro para pagar a pensão lá, porque ele ficou 4 meses trabalhando sem receber, pô. Por favor, né? Então tem gente de valor e a gente, como gestor, tem que fazer minimamente dar condições para que esse povo possa trabalhar. Bom, são 12h07. Nélio, só para dizer, Sim. Também para registrar, já conversou aqui, mas o diretor da nossa Regional de Saúde, o Ademir Ferreira, está aqui, faça uma constatação, o poliambulatório, a gente sabe o que é sério na cidade, como é que as coisas acontecem. Foi uma burrice a interrupção dos convênios que haviam, era para se alargar, era para ter mais gente, era para aumentar. Porque o poliambulatório, ele é querido e Foz do Iguaçu confia no poliambulatório, da forma que foi feito. Não é sabe, estamos caindo de paraquedas aqui, chegou um... Não. Então, que bom que está sendo anunciado, Ademir. Mas, Nélio, o que você quer? Para o secretário, na questão, vou pegar as 5.000 cirurgias de cataratas. Não são 5.000 cirurgias, são 5.000 histórias de vida, de pessoas que têm transformação. Não é simplesmente a cirurgia em si. Aí o senhor citou também na questão da ortopedia, que é um negócio gravíssimo na cidade. Há possibilidade de ter alguma esperança em termos de prazo para que essa questão também da ortopedia possa ter a mesma alegria de histórias como da cirurgia de cataratas? Com certeza. Por exemplo, o poliambulatório consegue fazer cirurgias de ortopedia que não são altamente complexas, que precisam de ambiente hospitalar e de retaguarda de UTI. Que deve ser uma enormidade. Que é a maior parte, não é? O que a gente está pedindo para a Foz fazer,
para o Estado inteiro fazer, nós já estamos fazendo já há algum tempo, é qualificar as filas. Porque assim, irmão, tem muita distorção. No caso da ortopedia, menos, né? Mas, por exemplo, na neuro, tem cara que manda para neuro qualquer aluno um pouco sapeca. O cara é um pouquinho sapeca, vai para neuro, tá certo? Tem distorções de encaminhamento, tem distorções do depara, tem aqueles caras, aquelas pessoas que querem se livrar do problema ou que está insegura, aí manda para especialidade. Mas isso é que tem que ser limpado e tem que ser estratificado o risco. Tem esperanças? Não, eu acho que nós vamos conseguir, eu tenho certeza que faremos isso esse ano. É só ter parceria. E aqui tem parceiro agora. O Ministério da Saúde colocou 349 milhões para cirurgias eletivas para o país. Eu calculo que, se for usar uma lógica, o Paraná tem pelo menos 22, 23 milhões desse dinheiro. Esse dinheiro está para chegar em julho. Chegando esse recurso de 23 milhões, nós vamos colocar mais 20, nós conseguimos fazer o mesmo montante financeiro que eu fiz o ano passado no mutirão de cirurgias, que no caso aqui resultou em quase 5 mil cirurgias oftalmológicas, que também com 35 milhões a gente fez 55 mil cirurgias no total. Então, as coisas vão andar. O otorrino também é fácil de resolver. Individualmente, com a tabela do SUS, você não consegue. Quando você junta e dá escala, você consegue ter praticamente o mesmo resultado que a oftalmologia faz, né? E são filas grandes, né? E, por exemplo, outra fila que tem aqui, que eu vou dizer aqui, mais um desafio positivo que nós vamos fazer aqui nesse programa. Vou aqui deixar o Ademir para correr atrás. Nós temos condição de zerar, como fizemos em várias regiões do Paraná, a prótese auditiva. Opa! Tá? Prótese auditiva. Eu consegui um grande fornecedor. Olha, hoje um equipamento bom tá 7, 8 mil reais. Se o cara precisa de 2, né? Porque tem cara que precisa dos 2, né? Sim. Né? Como eu vi lá em Beltrão. Inclusive, foi a única vez que eu falei para as pessoas que elas não me aplaudiram. Daí eu fui descobrir que elas não tinham recebido o equipamento ainda. Estou fazendo aqui a entrega do equipamento. Mas é que todo mundo depois olhando. o equipamento melhorou. Mas assim, e aí não é que eu peguei uma senhora, e a senhora tinha feito os 2 olhos catarata e ganhou nos 2. Só ali eram uns 27, 28 mil reais. Verdade. Teve um senhor que falou, olha, para mim pôr essas tossas, que eu tinha que vender 30, 40 saquinhos de soja, que é o que eu consegui na minha propriedade. Então, são coisas que são passíveis de serem resolvidas, né? Olha, basta boa vontade. Agora, o que não dá é o mercantilismo, né? Aí os pessoal falam, mas por que lá em Beltrão e Pato Branco o senhor resolveu isso? Aqui não. É a mesma coisa que tinha acontecido com a cataratas. Eu lamento, a Inês me mostrou hoje um WhatsApp, quero cometer essa inconfidência, não vou falar nomes, sabe, de gente aqui por perto, ou que passaram por aqui, inescrupulosa, que sempre foi mercantilista, que nunca quis trabalhar pelo sistema, que sempre apostou que na dificuldade as pessoas vendem mãe, pai, casa, cachorro, gato, rádio, moto, para poder fazer as intervenções. A hora que vê que as coisas estão dando certo, que elas acontecem, independente delas, claro que por outras vias e por outras pessoas, inclusive às vezes fora do estado, como é o que nós fizemos aqui, aí começa com um monte de história. Então quero dizer a esse tipo de gente, não nos amedronta. Eu não tenho medo desse tipo de situação, porque da explicação eu estou cansado de dar, vou continuar dando até depois de ser secretário. Agora tenho certeza absoluta, eu e minha equipe e o que nós fazemos aqui, não vamos responder por dolo, não vamos responder por dano ao erário. E tem mais, no limite é melhor responder por excesso que por omissão. Um dia um camarada falou para mim, espero que seja verdade, porque eu estou reproduzindo isso, que o padre Antônio Vieira, um personagem importante da nossa história, né, dizia que o pior pecado é aquele que é o pecado da omissão, né? É o pecado da você omissão. paga porque não comete. Acha que não cometeu. A omissão é um pecado. Lá em Foz do Iguaçu, lá em Paranaguá, eu cheguei para o prefeito anterior, que foi a sua administração lá, foi responsável pelo todo aquele desastre que aconteceu lá. E depois que nós colocamos dinheiro para a coleta de lixo, que é um negócio complicado de fazer, porque a coleta de lixo, teoricamente, não é problema da saúde, mas virou, porque era a causa, a falta de coleta organizada do principal problema do criador e dos focos de dengue na cidade, e outras, e a falta de credibilidade do poder municipal. Quando nós colocamos o dinheiro e ele levou mais de 40 dias para contratar, eu fui falar para ele, rapaz, o que está acontecendo aí? Não, eu não quero ser cobrado no futuro por isso. Eu falei, não, você não vai ser cobrado no futuro, você vai ser cobrado agora. Você está com medo de ser cobrado por um ato teu
E você vai ser cobrado por não ter feito esse ato. E está sendo. Eu digo isso sem nenhum tipo de bravata, não. Eu digo isso porque é inadmissível. A pessoa ganhar dinheiro com o seu conhecimento, com as suas condições, dignamente, ninguém é contra. Quem é que é contra ganhar dinheiro? Ninguém. Agora, querer ganhar dinheiro com o sofrimento dos outros, levando o sistema e as pessoas ao limite, aqui foi ofertado essa questão da oftalmologia para todo mundo aqui. Era muito mais fácil para nós pegar daqui. Agora nós temos limites, nós temos a referência. Nós não podemos pagar o que as pessoas querem, mesmo que talvez isso valha. Nós dissemos que nós pagávamos uma tabela e meia. As pessoas aqui disseram que era 3. Por uma tabela e meia nós fizemos. Secretário, eu agradeço muito a sua presença aqui. O que o senhor Dercy lá do centro está dizendo? Que está há mais de 2 anos na fila de ortopedia, que o Nélio pediu ao secretário, que ele respondeu. Essa é a pior fila que tem. E pediu 27 mil para fazer o procedimento, porque ele foi procurar um médico particular. Ah, lá, viu? Daí ele já não tem isso. Enfim, senhor Dercy, vamos dar um voto de confiança, porque eu conversei com o prefeito Chico Brasileiro e eu estava entrando no gabinete do prefeito Chico Brasileiro conversando com o secretário de Estado do Paraná da Saúde, Michele Caputo. Coincidiu. Eu estava entrando, Michele foi gentil comigo, terminou as reuniões dele que ele tinha lá na capital e acabou ligando para mim, atendendo uma curiosidade minha. E aí ele fazendo referência que sim, que a Secretaria de Estado da Saúde, que o governo do Paraná, que o Ademir aqui representando a regional, enfim, todos os demais funcionários ligados a isso e o governador e ele estão mais do que empenhados por Foz do Iguaçu. Os números não mentem. Se nós chegarmos até o final do ano com 115 milhões, isso que é 2 anos e meio para cá, mais ou menos de 2, 3 anos, Ademir? 2 anos, né? 2 anos, né? E que se a responsabilidade do governo municipal, mas por favor, vamos bancar esse compromisso mesmo. Opa, a prefeitura tinha que dar 2 milhões e meio, 3 milhões, aportar mensalmente dinheiro até que não tinha em algum lugar? 7. Não, digamos um pouco tinha, porque vem do SUS e tal. 1 milhão e pouquinho. Né? Mas vamos dizer que tinha que tirar dos seus recursos. Pô, então pega esse dinheiro e reinveste. Com aquilo que o Estado está bancando, nós terminamos isso em meses. O problema é resolvido em meses. A direção do Costa não precisa ficar dizendo, não podemos atender porque vocês estão devendo, olha, não sei o quê, porque não dá, porque está faltando isso, e reunião para cá, e reunião para lá, e para tudo quanto é lado. O Antônio do Jardim Petrópolis, eu vou segurar o secretário 2 minutos, e o Antônio do Jardim Petrópolis quer comentar alguma coisa. Bom dia, Antônio. Bom dia. Diga lá, meu amigo. Bom dia, doutor Neto. Aproveitando que o Ademir está aí, eu tenho um tratamento que eu preciso fazer, que se chama oxigenoterapia hiperbárica. Certo. Isso aí, o Hospital Costa Cavalcante, ele faz pelo SUS. Mas segundo o médico me falou que como eu moro em Foz do Iguaçu, eu não posso fazer, que isso aí é só estendido aos municípios da 9ª regional. Mas Foz do Iguaçu não é a sede, por que a gente não pode fazer? E ele falou para mim que se eu morasse em Medianeira ou Santa Terezinha, aí sim, eu seria atendido. Isso aí é verdade ou que... Ademir, diga, Ademir. Senhor Antônio, é um prazer ouvi-lo. Não sei se eu conheço o senhor, mas é o seguinte, é um programa do Estado do Paraná que nós não tínhamos, porque esse tratamento era um tratamento que não estava ainda contemplado na tabela. Tem uma decisão do governo do Estado do Paraná, cujo mentor é o nosso secretário de Saúde, que está aqui na mesa conosco na rádio, está autorizado esse tratamento no Costa, nós temos um limite de quantidade para fazer isso. Quem autoriza é a nossa equipe da 9ª regional, na auditoria. A minha chefe lá é a Luciana, mas me procura na regional. E o senhor pode ter certeza, se o encaminhamento do médico estiver correto, a recomendação for para isso, tiver feito o exame dizer que esse tratamento não vai ter problema de outros problemas correlatos, o senhor vai fazer o seu tratamento. Isso está dentro do programa do Estado do Paraná e alguém que te informou não está devidamente a par de como funciona. O senhor pode ficar tranquilo. Bom, eu quero agradecer e muito, porque tem uma agenda... A vida é dura. Porque tem uma agenda larga aqui a ser cumprida. Ademir, obrigado. Eu quero dizer o seguinte, nós temos com 101%
de certeza que nós vamos trazer o poliambulatório, fazer aquele programa que foi feito na Rádio Cultura. Era o maior consultório que foi feito, é a maior sala de aula que o Rádio Brasileiro já produziu durante um ano. O telefone não vencia as ligações, as atendentes não venciam as ligações. Aulas, olha, pele, não sei o que é isso, então só, não, mas eu tenho aqui uma manchinha, não sei o que, o médico ali dizendo, aí o sujeito do estômago, aí não sei quem do coração, aí não sei quem da pressão. E essa linguagem que o Ademir, eu sei que o Ademir gosta muito, e o poliambulatório, que bom que vai voltar a ter o reconhecimento que merece em nível de município, poliambulatório. Em nível regional, porque regional. atende os 9 municípios na especialidade. Então, que bom, Ademir. Então, vamos tentar fazer esse programa aí, e volta e meia nós conversamos com corintianos, santistas e tal, gente importante que torce para times importantes. Mas, secretário Michele Caputo, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, né? Eu sei do seu trabalho, do seu esforço que o senhor tem feito à frente da pasta e o carinho que o senhor tem e a atenção que tem com a Rádio Cultura, eu agradeço. Olha, posso falar um negócio sem sacanagem? Eu vou ganhar uma camisa do Fernando Praz assinada, porque eu tenho um vereador, meu amigo da região metropolitana de Curitiba, que é muito amigo do Cuca e do Cuquinha. E aí eles, com essa volta do Cuca lá e tudo, eles vão dar. Então eu queria, isso acontecendo, eu queria deixar essa camisa do Fernando Praz assinada, quando ele me entregar, imediatamente faz chegar, eu queria que você sorteasse aqui no programa. Me dará um prazer enorme ver um corintiano e adjacente sorteando uma camisa do Palmeiras. Você vai ver que vai arrebentar a audiência aqui atrás dessa camisa. É verdade isso que eu estou falando, não é provocação não. Obrigado. Então deixa eu te contar. O Fernando era goleiro do Vasco, me prestigiou bastante quando na APR. O Rogério Ceni me prestigiou bastante quando eu era presidente da APR, você sabe da história. E a luva do Rogério Ceni, ele disse assim para mim, ele autografou e tal, disse assim, Nelson, entregue para quem for verdadeiramente apaixonado pelo São Paulo e que seja meu fã. Eu encontrei um cara em Foz do Iguaçu, chama-se Paulo Pucinelli, dei de presente para o Paulo. O Paulo colocou num quadro, está lá no escritório dele, em frente da sua mesa de trabalho, está lá a luva do Rogério Ceni, devidamente assinada e tal. Mas com muito carinho, porque eu tenho pela figura do Fernando uma admiração muito grande, desde que ele foi goleiro do Curitiba e tal. Bom caráter. Não, bom caráter. Bom. Eu tenho a do Marcos, mas do Marcos eu não entrego. Bom, do Fernando, aí é São Marcos, né? E aí é do santo de vocês. Depois do intervalo eu volto com o Contraponto da Cultura.